Imagine que você é um gênio e conseguiu criar um método muito preciso e eficiente para literalmente prever o futuro. Eu consigo prever o futuro! Um conhecimento tão singular e valioso que iria te transformar em literalmente um bilionário. Mas o que você faz quando as suas previsões dizem apenas uma coisa? Que o mundo vai acabar. Oh meu Deus, eu previ o fim do mundo! Bem, foi exatamente isso que aconteceu com Mr. House, ou Senhor Casa. Na minha tradução seria o dono da casa. O gênio bilionário playboy filântropo que, usando um método revolucionário para prever o futuro, conseguiu vencer o apocalipse. Eu preciso me preparar para o fim do mundo. Mas antes da gente continuar, permita-me me apresentar. Se você gosta de explorar a lore de mundos de fantasia e ficção científica, você está no lugar certo. Meu nome é Kelvin Oliveira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar do meu personagem favorito de todo o universo de Fallout, aquele que se preparou para o fim do mundo como ninguém. Hoje vamos falar sobre Mr. House. Hoje vamos falar de lore. Eu já falei pra vocês várias vezes do que se trata o universo de Fallout, mas vou fazer uma breve contextualização. Fallout é uma grande franquia que envolve jogos de tabuleiro, RPG, videogame, tudo que você imaginar, série de TV, se passa em um universo futurista pós-apocalíptico, uma terra que sofre as consequências eternas de uma guerra nuclear. Mas como quase todo mundo de ficção científica, existem megacorporações, como a Vault-Tec, que é a principal corporação do universo de Fallout. Inclusive, meu vídeo anterior foi sobre ela. Mas hoje eu quero falar de uma outra megacorporação, a Robico Industries, a corporação de Robert House, ou melhor, Mr. House. Em português ficaria como o Senhor Casa, mas na minha tradução seria o dono da casa. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. E como começar uma história, se não pelo começo? Então, pra gente contar a história de Robert House, vamos voltar no tempo pro ano de 2020. Robert House nasceu em 25 de junho de 2020, na cidade de Las Vegas, Nevada, cidade também onde ele cresceu, mas ainda muito pequeno, por volta ali dos 2 anos de idade, ainda uma criancinha, ele acabou ficando órfão. Seus pais sofreram um grave acidente veicular e foram atingidos por um raio. Robert House era para crescer tendo uma boa condição financeira, já que seus pais tinham uma boa condição financeira, mas seu meio-irmão Anthony fraudou vários documentos e acabou pegando toda a herança para si. Mas House se destacava por sua inteligência desde muito novo, e mesmo sem dinheiro, ele acabou conseguindo entrar na universidade do Instituto de Tecnologia Comunitário, uma das universidades tecnológicas mais avançadas do mundo. Eles desenvolviam tecnologias tão à frente de seu tempo que eles conseguiram passar praticamente intocados durante a Grande Guerra, possuindo uma grande cidade no subterrâneo, acessível apenas através de teletransporte. Mas não vou entrar muito em detalhe não, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando só do Instituto. E pouco tempo depois, em 2042, tendo apenas 22 anos de idade, ele fundou a sua corporação, a Robico Industries, ou Indústrias Robico, uma companhia focada e especializada em desenvolver tecnologia de ponta e coisas completamente à frente de seu tempo. Sob a liderança de Robert House, seu fundador, a companhia se tornou uma das marcas mais lucrativas de todo o planeta, focando seus esforços em robótica, computação e software. Seus produtos e tecnologias eram tão inovadores que com pouco tempo estavam em praticamente todas as casas norte-americanas e até fora do país. Isso rendeu a Robert House o título de gênio dos negócios, assim como o empresário mais excêntrico de todo o país. E com 30 anos de idade, com sua empresa tendo apenas 8 anos de existência, ele já possuía uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares. Com o acúmulo de poder e riqueza, ele começou a estender as suas mãos em outros negócios e a comprar outras companhias de outras áreas. Algumas dessas companhias eram a Rabicon Aerospace, uma companhia especializada na construção e desenvolvimento de tecnologias de foguetes, tanto aéreos como espaciais, assim como fontes alternativas de combustível. Lembrando que no universo de Fallout, o combustível padrão não é o petróleo, tá galera? É o urânio. A maioria das coisas aqui são energizadas pelo poder nuclear. O seu negócio de estimação, entre aspas, que era o Cassino e Hotel Luck 38, ou Sortudo 38, que era praticamente um marco na arquitetura de Las Vegas, uma torre gigantesca cheia de luzes em seu topo, um marco visível a quilômetros de distância, que ali era Las Vegas, a cidade do pecado dos jogos.
E por último, a companhia de ferramentas H&H, uma companhia que ele deveria ter herdado de seus pais, mas foi usurpada por seu meio-irmão. Mas talvez o elemento mais interessante sobre a história de Mr. House seja o seu hobby peculiar. Usando sua vasta rede de computadores com um poder computacional imenso, Mr. House gastava boa parte do seu tempo desenvolvendo, escrevendo e rodando um algoritmo matemático que tinha a capacidade de prever grandes movimentos geopolíticos, como também alguns movimentos socioeconômicos, conflitos armados, grandes alianças e principalmente guerras. E em 2065, todos os seus algoritmos diziam apenas uma coisa, não importava o tanto ele tentasse mudar as variáveis, tudo indicava apenas um caminho para a humanidade, que ela seria extinta por uma guerra nuclear nos próximos 50 anos. E não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. E suas projeções foram praticamente confirmadas quando ele foi convidado para uma reunião secreta na base da Vault-Tec. Essa reunião contava com as cabeças das maiores megacorporações de todo o país para falar do futuro de suas companhias e do próprio Estados Unidos. E havia muita pressão em cima da Vault-Tec e das cabeças dessas megacorporações, mas principalmente da Vault-Tec, porque a Vault-Tec havia realizado talvez o empreendimento mais caro da história, a construção dos vaults, dos refúgios. Mais de 50 trilhões de dólares investidos nesses refúgios nucleares para proteger as pessoas em caso de guerra nuclear. Dinheiro esse que foi investido em boa parte pelas pessoas que estavam naquela reunião. E quando Barbie Howard, uma alta executiva da Vault-Tec, foi questionada sobre a possibilidade de uma resolução pacífica entre os Estados Unidos e a China, que estavam em guerra já há alguns anos, ela foi totalmente explícita e categórica. Se necessário, eles mesmos jogariam as primeiras bombas nucleares, que confirmou com 100% de certeza que a guerra nuclear ia acontecer. Mas Mr. House, o dono da casa, não estava disposto a simplesmente abrir mão do projeto de toda a sua vida, a sua cidade, o seu cassino, os seus empreendimentos bilionários. Então ele dedicou os próximos anos de sua vida a apenas um propósito: proteger a si e a sua cidade do apocalipse. Usando o vasto poder computacional de toda a sua rede de computadores e algoritmos computacionais extremamente avançados, ele se preparou para que no fatídico dia da Grande Guerra ele fosse capaz de identificar e prever as trajetórias dos mísseis que iriam acertar Las Vegas e a represa de Hoover, já que caso a represa fosse destruída, iria inundar Las Vegas, assim como também algumas áreas ao redor. Com esses dados em mãos, ele transmitiria sinais que iriam desarmar e neutralizar esses mísseis em pleno ar, e os poucos que ele não conseguisse neutralizar invadindo seus sistemas, torretas posicionadas nos telhados de seus cassinos dariam conta de alvejar e destruir os restantes antes de atingirem o solo, atirando neles em pleno ar. Mas do que adiantaria proteger sua cidade, seu império e seu próprio corpo? É mortal e inevitavelmente iria se deteriorar. Bem, ele tomou decisões drásticas para se prevenir disso. Ele colocou seu corpo em uma complexa e extremamente avançada cápsula de suporte à vida. Por um lado, iria atender todas as suas necessidades fisiológicas e por outro lado, iria conectar seu cérebro a uma interface que lhe daria controle de todos os sistemas e robôs de sua cidade. Mas uma coisinha era essencial para o seu plano funcionar de maneira excepcional: um chip de platina. Esse chip continha um sistema operacional extremamente avançado que iria melhorar e tornar mais eficiente todos os sistemas de Las Vegas, principalmente dos Securitrons, seus robôs de segurança, como também do sistema de defesa de canhões laser antiaéreos. O chip de platina era completamente vital para o plano de House de proteger a cidade, mas por um mero erro de cálculo, ele só ficou pronto na noite de 22 de outubro de 2037. O apocalipse nuclear iria acontecer na manhã seguinte, e quando os mísseis caíram, já era tarde demais. Com os mísseis começando a ser disparados, Mr. House precisava se virar com o que ele tinha, um sistema operacional defasado e bem inferior. Ele sozinho e manualmente precisou controlar os sistemas de defesa da cidade, lidando com sobrecargas, panes e crashes contínuos. No fim, ele conseguiu impedir a maior parte dos mísseis que iria cair na cidade e na represa, mesmo deixando um ou outro passar. Mas a sobrecarga em seu corpo, a sobrecarga neural em seu cérebro, acabou deixando ele em coma durante várias décadas. E quando ele finalmente despertou de seu coma, sua cidade, seu cassino e os arredores haviam sido tomados pelo tempo. E décadas depois, em 2138, ele finalmente conseguiu acordar. Nesse ponto, alguns refúgios nucleares
assim como alguns sobreviventes da superfície já começavam a se organizar em pequenas comunidades e tribos. Mas Mr. House, ao invés de se revelar, decidiu se manter anônimo. Mas ele se sentiu forçado a finalmente entrar em ação em 2274, quando seus Securitrons detectaram batedores da NCR, a Nova República da Califórnia, chegando na represa de Hoover. Foi nesse ponto que ele entrou em contato com algumas tribos de saqueadores que viviam nas ruínas de Las Vegas, e meio que contratou eles para começar a reconstruir a sua cidade, seguindo exatamente as suas instruções. Com a nova Las Vegas reconstruída, foi estabelecida a Zona de Livre Comércio de New Vegas, ou da Nova Vegas, que Mr. House se denominava presidente, CEO e proprietário. É nesse período também que ele estabelece um tratado de paz, o Tratado de New Vegas, com a NCR. A NCR estava em uma campanha de anexar o máximo possível de territórios, algo que não era nem um pouco interessante para Mr. House. Então ele estabeleceu um tratado de cooperação entre Mr. House e a NCR. Mr. House iria permitir e facilitar que a NCR usasse o aeroporto de Las Vegas como quartel-general. Em troca, a NCR deixaria Las Vegas, New Vegas agora, território neutro, não iria anexar aos seus territórios. As tribos saqueadoras que foram contratadas por Mr. House para reconstruir Las Vegas eventualmente acabaram se tornando famílias. Cada família ficou responsável por cuidar e administrar um dos grandiosos cassinos de New Vegas. São elas os Chairman, que ficaram com o hotel e cassino The Tops. A família dos Omertas ficou responsável por administrar e cuidar do hotel e cassino Gomorra, um cassino conhecido não só pelas suas apostas e pelos seus jogos, mas também pelas suas prostitutas. E por último, a terceira família, a família conhecida como a Sociedade dos Luvas Brancas, pelo luxuoso cassino Ultra Luxe. Alguns dizem que os membros da Sociedade dos Luvas Brancas, antes de se tornarem uma família da alta classe de Las Vegas, de New Vegas, eram canibais e só abandonaram essa prática por obrigação contratual com Mr. House, mas ninguém sabe o que eles fazem em seus porões. As tribos saqueadoras que não se tornaram as três famílias acabaram meio que ficando de escanteio, e cada uma teve um destino diferente. Uma dessas tribos acabou se tornando a família dos Reis. Eles têm basicamente aquele estilo clássico da juventude rebelde dos anos 60 e 70. E uma informação interessante é que enquanto Mr. House estava em coma e em seguida ficou no anonimato, tinha ascendido uma grandiosa tribo de saqueadores, os Grandes Cãs. Os Grandes Cãs tinham basicamente um império de venda de drogas e remédios ali em Las Vegas, na região de Las Vegas. Mas quando Mr. House ofereceu a algumas tribos um pouco menores mais benefícios como munição, remédio e os lucros de seus cassinos, eles se voltaram contra os Grandes Cãs, derrotaram eles e obrigou os Grandes Cãs a se retirarem do território de Las Vegas. Em 2281, a New Vegas de Robert House já era praticamente uma potência naquela região. Seus tratados com facções locais como a NCR se mostraram extremamente lucrativos, e os constantes conflitos entre a NCR e algumas facções mais hostis, como a Legião de César, permitiu que ele aos poucos expandisse os seus domínios. Tudo isso, em todo esse tempo, Mr. House fez dentro de sua cápsula de suporte à vida, que eu falei lá atrás, e ficava em uma central de controle no subsolo de seu cassino, o Lucky 38, ou Sortudo 38. De lá ele tinha acesso a todos os dispositivos e sistemas de vigilância, assim como ele podia controlar todos os robôs de New Vegas, pelo menos os que estavam conectados em seu mainframe. Outra coisa que aconteceu nesse período que vale a pena citar é sobre o Vault 21, ou Refúgio 21. Eu já falei algumas vezes que os Vaults eram refúgios nucleares construídos no subsolo para proteger a população. Eles eram numerados de 0 até 122. Tem alguns sem numeração, mas vamos considerar 122. Cada um deles tinha um experimento bizarro e tinha um Vault construído em New Vegas, ou melhor, em Las Vegas. E ele era um dos poucos vaults que, de certa forma, realmente iriam preservar a vida de seus habitantes, já que o seu experimento era o seguinte: todo mundo ali tinha, de certa forma, as mesmas oportunidades e eram considerados da exata mesma classe social. Eles levavam isso tão a sério que até o layout do refúgio era completamente simétrico. Literalmente não tinha ninguém ali com nenhum tipo de vantagem sobre os outros. Porém, o experimento era que todas as questões eram resolvidas através de apostas. Todos os partidos políticos elegiam seus representantes, e quando eles iam disputar as suas ideias, as suas propostas, eles não disputavam com debates ou com votações. Eles apostavam, e o vencedor que decidia o que seria implementado e qual decisão seria tomada nessas disputas. É o refúgio mais Las Vegas possível. Mas como eu disse, Robert House estava estabelecendo seu domínio em Las Vegas e por toda a região. Então não fazia sentido deixar um refúgio ali dentro da sua cidade, no seu quintal, como uma sociedade dependente.
Então, em 2274, Robert House entrou em contato com os moradores do Vault, oferecendo a eles a oportunidade de se estabelecerem na superfície, de se estabelecerem em New Vegas, a sua cidade. Só para deixar claro, Robert House não tinha o poder necessário para invadir um refúgio que foi projetado para resistir a várias bombas nucleares, tá, gente? Então, essas pessoas tinham que sair dali de dentro por vontade própria. Nesse momento, as lideranças dentro do refúgio se dividiram. Alguns queriam sair, outros não. E como isso foi resolvido? Com apostas. No caso, foi numa aposta de Blackjack. Blackjack é um jogo de baralhos que é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nem tanto. Se fosse no Brasil, seria uma partida de truco. Aqueles que estavam a favor de abrir o Vault e fazer parte da comunidade de Mr. House acabaram vencendo a partida. Mr. House, então, tomou posse do refúgio, pegou qualquer tipo de tecnologia que ele achasse útil e selou o Vault com concreto. Ele literalmente inundou o refúgio de concreto. Mas alguns residentes desse Vault acabaram conseguindo negociar com o Mr. House para deixar algumas estruturas, alguns andares mais próximos da superfície, sem serem selados como uma espécie de museu ou uma lembrança. Assim, os hóspedes que se hospedavam nos hotéis de New Vegas tinham mais uma atração para eles irem ver. Um antigo Vault. Lembrando, pessoal, que pra mim é muito importante que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque só a partir do engajamento e do crescimento do canal é que eu consigo trazer mais vídeos e vídeos melhores. E se você quiser dar uma força, tem uma forma de ajudar o canal que você não vai gastar nada mais do que você já gastaria normalmente nas suas compras. Porque se você usar o meu link, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para fazer as suas compras na Amazon, um pedacinho do valor que você já gastaria vai vir pro canal. Você não vai pagar nada mais, mas um pedacinho vem pra ajudar aqui a gente. Aí em todo vídeo eu gosto de mostrar alguma compra recente que vocês fizeram. E eu queria mostrar esse fone aqui que um inscrito comprou. É esse fone aqui, LP40 Pro Think Plus original, que é um fone com baixa latência em jogos e True Wireless. Parece um fone bem legal, hein? Não conheço a marca, não conheço o fone, mas eu compraria pra mim. Então se você quiser dar essa força, só ir no link da bio. E vamos voltar pro vídeo? Mas mesmo depois de transformar uma cidade decadente pós-apocalíptica em uma verdadeira potência em toda uma região do estado de Nevada, Mr. House ainda mantinha uma prioridade como número 1, recuperar seu chip de platina perdido há mais de 200 anos. Para isso ele gastou milhões de caps, contratando diversos times de saqueadores, de exploradores, todos para tentarem eventualmente achar finalmente o seu chip de platina. Todo esse esforço e gasto acabou dando resultados, já que em 2281 seu chip foi finalmente encontrado na cidade de Sunnyvale, 204 anos depois do apocalipse. Eu não sabia exatamente, eu fui pesquisar no Google Maps. A distância de Sunnyvale para Las Vegas é quase 800 quilômetros. Como eu disse algumas vezes, o chip de platina era essencial para os planos de Mr. House a médio e longo prazo. Sendo assim, ele contrata a Mojave Express. A Mojave Express é uma companhia de entregadores de transportes que está sediada no The Hub, ou o centro. Uma breve contextualização. O The Hub é o maior centro comercial de todo os Estados Unidos pós-guerra nuclear. Eles foram os responsáveis, inclusive, por introduzir as tampas de garrafa como moeda principal, já que eles lastreiam as tampas de garrafa em água. E House arquitetou uma grande operação para garantir o máximo de segurança e maximizar as chances do chip de platina chegar em segurança até ele. Para começar, ele contratou vários entregadores ao mesmo tempo. Cada um deles iria chegar em Las Vegas por uma rota diferente. Porém, apenas um estaria carregando o chip de platina de verdade. Todos os outros estariam carregando itens aleatórios, lixo. Como também ele pagou mercenários para limparem o caminho para esses entregadores. Porém, o entregador número 6, que em Fallout New Vegas é o nosso personagem, acaba sendo interceptado pelo líder dos Chairmen, Benny. Benny havia sido informado sobre o chip, sua importância e sobre as rotas dos entregadores por um Securitron modificado, Yesman, ou sim senhor. O objetivo de Benny era tomar controle da Strip. Strip é aquele distrito ali de Las Vegas que tem os grandes cassinos e que Mr. House é o soberano. Ele queria tomar aquilo ali e se tornar independente das maquinações e do controle de Mr. House. You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Mas não demorou muito para que Robert House soubesse que seu chip havia sido roubado, já que há muito tempo atrás ele havia espalhado por todo o Ermos e nas regiões ao redor de Las Vegas vários Securitrons semi-independentes. Eram Securitrons que tinham personalidades diferenciadas e que agiam de forma quase autônoma.
Um desses Securitrons era Victor, que tinha uma personalidade meio cowboy assim, ele ficava ali por Good Springs, exatamente no lugar que o entregador número 6 foi interceptado. E ao tomar esse conhecimento, Victor voltou para Mr. House e o informou. Mr. House, no começo, teve uma certa dificuldade de aceitar isso, porque Benny era sua mão direita, ele era responsável por realizar várias tarefas de alta confiança. Ainda assim, Mr. House tinha que fingir que não sabia de sua traição, até o momento que ele tivesse alguém para agir por ele. E é por isso que quando o Mr. House toma o conhecimento que o entregador número 6, o entregador responsável por trazer o seu chip, foi assaltado e tomou um tiro na cabeça de Benny e sobreviveu, Mr. House começa a maquinar um plano para direcionar a vingança do entregador para Benny. Isso possibilitaria que ele recuperasse seu chip de platina. Agora vocês sabem a história de Mr. House até a introdução dele no universo de Fallout New Vegas. Daí em diante é só questões de lore de gameplay, pode mudar bastante dependendo das suas decisões como jogador. Inclusive esse é um dos motivos que eu tenho um pouco de pé atrás do que eles vão fazer na segunda temporada da série. E assim, a primeira temporada era numa localização que não teve jogo antes e eles basicamente criaram coisas novas. Mas agora eles estão indo pra New Vegas, né? Agora tem lore aí que já aconteceu no universo, tem canon, vamos ver. Tá, mas qual é o objetivo final de Mr. House? Para começar, ele queria restaurar a glória do pré-guerra de Las Vegas, ou melhor, New Vegas, já que ele viveu por muito tempo em Las Vegas, já que ele vivenciou em primeira mão toda a sua grandiosidade. Ele quer que New Vegas seja um farol para o progresso e a restauração de toda a civilização, livre de qualquer tipo de influência ou corrupção que os governos tinham no passado. Ele se denomina um autocrata. O autocrata, né, que seria o líder de uma autocracia, é o líder que tem poder absoluto, ilimitado e que não responde a ninguém. Ele se vê nesse direito e ele se vê que Las Vegas e toda aquela região, talvez até todos os Estados Unidos, são dele por direito, para fazer o que bem entender. Mas na cabeça dele ele tem boas intenções. E ele pretende alcançar esses feitos a partir dos seus algoritmos matemáticos, que eu já falei anteriormente. Uma coisa que eu gostaria de citar aqui é que assim, eu não achei nenhuma menção que fala que ele é inspirado em outra obra, mas eu já li alguns livros da saga Fundação. Se você não conhece, Fundação é uma série de livros que é considerado meio que a obra-prima de Isaac Asimov. Se você não conhece Isaac Asimov, ele é considerado um gênio da ficção científica. E Fundação se passa num futuro bem distante, eu tô falando aí dezenas de milhares de anos do futuro. E nesse universo existe o grande império da humanidade. Não confundir com esse império da humanidade. E lá existia um matemático, um professor, que ele tinha desenvolvido a psicohistória. A psicohistória é uma ciência que mistura matemática, psicologia, sociologia, antropologia, história, que mais ou menos como os algoritmos de Mr. House, eram capazes de prever grandes movimentos sociais e socioeconômicos. Nessa história, Hari Seldon consegue prever a queda do Império Galáctico. E quando levado a depor perante o Imperador, porque bem, ele estava pregando a queda do Império, o que era quase uma blasfêmia, ele fala que ele tinha a solução. Qual a solução que ele fala? Eu acho muito legal. O Império ia cair de qualquer jeito. E quando o Império caísse, a humanidade iria entrar em uma era de trevas que poderia durar de 10 a 30 mil anos. As perdas seriam devastadoras para toda a espécie humana. Mas se seguisse o seu plano de maneira bem corretinha, essa era de trevas ainda ia existir. Só que ao invés de 30 mil anos, ia demorar só 1000 anos. E uma coisa legal é que Hari Seldon é um humano normal. Só que ele previu com tanta precisão os grandes acontecimentos que ele deixou gravações que seriam tocadas automaticamente em certos períodos de tempo. É muito legal porque quando uma comunidade tá perto de entrar em guerra com outra, eles ficam esperando, meu Deus, tá tendo uma crise. Hari Seldon deve ter deixado uma mensagem. E não é que ele aparece dando instruções do que as pessoas devem fazer para evitar que as consequências sejam piores. Então assim, eu acho que Mr. House, mesmo que vagamente, é inspirado em Hari Seldon, da série Fundação. Então pessoal, foi isso. Eu quis trazer para vocês nesse vídeo a história do meu personagem favorito de todo o universo Fallout. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda pra caramba. E se for comprar alguma coisa na internet, usa o meu link na bio. Você não paga nada mais por isso e um pedacinho vem pro canal. No mais, até a próxima.